Opa, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Thomas aqui com a Gabi, a mineira que você respeita. Oi, Gabi, tudo E bem? aí, gente, tudo bem? Então, a Gabi é mineira, gente boa, claro. E ela já viajou muito, já morou nos países estrangeiros. Então, acho super legal sua história, Gabi. Estamos animados para ouvir sobre você, sobre sua história. Então, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tranquilo, Fez tudo. tranquilo. Yes. É, domingo tranquilo. Estou feliz em falar com você. Então, tudo de boa na Lagoa. Ah, ótimo, então. Tranquilo. Good. Então, você é de Minas Gerais e onde em Minas? Isso, eu sou de Uberlândia, mais especificamente no Triângulo Mineiro. As pessoas falam que é o nariz de Minas. Se você olhar no mapa, parece um nariz, sabe? Hum, É, então, Uberlândia é quase no Goiás, já é indo pro Goiás ali. ok. Por que a Triângulo? É like Belo Horizonte, Uberlândia e uma outra cidade? Ou por quê? Na verdade, não, Belo Horizonte não é no Triângulo Mineiro, Ah, mas é Uberlândia. É uma região, né? Então são várias cidades. Aí Uberlândia é a maior cidade do Triângulo Mineiro. Aí tem Uberaba, não sei se você já ouviu falar, e umas outras cidades menores, hum, entendeu? ok. É uma região mesmo. E como você descreveria Uberlândia? Como é a vibe da cidade? Então, Uberlândia é uma cidade, ela é é a segunda maior cidade de Minas. Então, não é uma cidade pequena, né? Mas também não é enorme. E as pessoas aqui são, apesar de ser uma cidade grande, é uma cidade de certa forma tradicional, sabe? As pessoas assim, é, Tradicional como? assim, tem uma vibe de interior, sabe? Ah, ok. É. Mas é uma cidade boa, assim, tem tudo, tem shopping, tem tudo. Eu gosto daqui, assim. Legal. Não quero Você ir, mas eu gosto. quer? Não quero ficar aqui muito tempo, mas eu gosto. Ok. Eu queria perguntar, like, você pretende se mudar para um outro lugar? Sim, sim. Eu tô esperando, né? Porque agora não é um bom momento. Eu tava na França e vim por causa da pandemia, e agora eu tô tranquila aqui com a minha família, enfim. Mas Uhum. a ideia é me mudar depois. Ok. Ok. E você acha que... E eu quero falar mais sobre suas viagens em um momento, mas para concluir sobre o bonito Minas Gerais, você acha que Uberlândia representa a cultura mineira bem, né? Um bom representante da cultura mineira? Ah, sim, eu acho que sim. Eu acho que, assim, não é. É porque quando fala de cultura mineira, o que você pensa, assim? Você fala cultura mineira, o que Cultura você imagina? mineira. Eu acho sobre comida boa, comida boa. Eu acho sobre gente boa, gente bem legal, amigável. Eu acho sobre mulheres bonitas também. Eu acho que isso é uma parte da Pode história ser? de Minas Gerais. um, Eu acho que sim, acho que mulher bonita, sim. Comida também. Mas, assim, gente boa também. É porque é difícil falar, eu vou ser bem sincera. Assim, eu morei muito tempo fora daqui, né? Depois,
com 19 anos eu saí de Uberlândia, e aí eu fico nessa de idas e vindas, digamos, né? Hum. Onde Mas você morou quando você saiu da Uberlândia? no Rio, No Rio de Janeiro. morei 5 anos no Rio. Ah, ok. Mas tem, claro, eu acho que o mineiro é muito educado, assim, é gente boa, assim, Uhum. né? O carioca, por exemplo, é mais curto e grosso, assim, né? Não sei se você chegou aí no Rio, mas eu amo o Rio, não tô falando mal, não, Rio é sabe? demais. O Rio é É, demais. É. só que o mineiro, eu acho que sim, o Uberlândia representa nesses quesitos aí. Acho que sim. Eu sempre gostei de Minas. Eu sempre tive experiências positivas, pessoas, que me receberem muito bem e comida, you know, Boa, melhor. a comida aqui é boa. Isso Yeah. aí, é, So, não posso yeah. reclamar. Uhum. Então, você já morou no Rio de Janeiro Uhum. e outras cidades no Brasil ou não? Não, no Brasil foi só no Rio. Ah, não, morei em São Paulo. Morei 7 meses. Foi um período curto, mas morei também em São Ok, Paulo. ok. E, e aí, você fez uma viagem, uma mudança grande para a Europa. E por quê? O que aconteceu para criar essa vontade para mudar para a Europa? Então, na verdade, eu acho que assim, eu comecei a viajar, assim, minha primeira viagem foi para os Estados Unidos, né? Peraí que passou uma moto aqui, se quiser Ok. depois. Os Minha Estados Unidos não dá, sou malandros nos Estados Unidos, não. ah, Não vale, gente. foi Evite. ótimo. Eu viajei algumas vezes para os Estados Unidos e, assim, fui para a Austrália também. E aí, nisso, eu criei uma curiosidade maior de conhecer outros lugares, entendeu? E a Europa, eu acho que é muito interessante, né? Assim, em termos culturais, enfim. Acho que foi isso que me fez querer ir, sabe? Conhecer, viver, morar um tempo, enfim. E E eu, você estava, por exemplo, quando você estava na Europa, você estava trabalhando, estudando, o que, então, o que você fez? a primeira vez que eu não fui para estudar. Eu fui para Londres, né? E eu tenho muitas primas em Londres, eu tenho 3 primas, e eu fui ficar 5 meses para melhorar o meu inglês. Então eu só fui. Eu já dava as minhas aulas, enfim, e fui para Londres. Na segunda vez, que foi ano passado, E a propósito, você é professora de inglês para brasileiros, certo? eu dou aulas de português para estrangeiros e dou aulas de inglês para brasileiros também. Ok, ok. E aí depois, me perdi. Depois eu fui para a França ano passado. Aí eu já fui fazer um intercâmbio de au pair, que Uhum, também é muito comum nos Estados Unidos, né? uhum. E aí sim, aí eu trabalhei e estudei, né? Estudei o francês. Ok. E entre a Inglaterra e a França, qual é seu preferido? Inglaterra, Ok, Inglaterra. sim. Por quê? Eu acho que primeiro, porque eu domino a língua, então assim, eu me virava muito melhor na Inglaterra. Conheci pessoas com mais facilidade, foi mais fácil, assim, foi menos desafiador, sabe? E também porque eu acho que estilo de vida, sabe? Cultural também, assim. Não é que eu não goste da França, sabe? Por que você Eu, odeia a França? Por quê? Não, brincadeira, brincadeira. então,
na verdade, foi uma experiência boa, mas falar assim, eu prefiro a Inglaterra. Ok. E você fala inglês da Inglaterra ou dos Estados Unidos? Eu, eu nem sei mais, eu acho que, assim, eu aprendi o inglês americano, Boa escolha. entendeu? É. Então eu aprendi o accent, né, americano mesmo. Mas, eu acho que sim, se fosse para falar, acho que você já me viu falando inglês, né? Uhum. Eu ouvi um pouco. É, Você então, fala, porque seu canal do YouTube, o canal dela é The Brazilian Spot, your Brazilian spot. Your Brazilian Spot, and she says spot in a very English way. It's very English, the way that you say spot. Não, talvez. It's so charmoso. Your English spot. Eu acho que pode ser, então. Eu acho que, como eu fiquei lá esse tempo, eu posso ter pegado algumas coisinhas, né? E eu acho o inglês britânico, eu acho muito bonito também. Então, Mais bonito que inglês americano. então. Oh. Não é Eu isso. concordo, a propósito. Eu acho que mais bonito. Eu também acho que. Né? É diferente. Eu acho que como eu aprendi quando eu vi o outro, eu achei incrível, sabe? Assim, quando eu cheguei lá na Inglaterra, eu fiquei, nossa, que elegante, sabe? Parece mais elegante, com certeza. Yeah. Mas Oh, the water? Do you have any water? Please. é, É verdade. Eu acho que mais bonito, mas também eu acho que, minha opinião, me conta se você concorda ou não, mas eu acho mais difícil para entender às vezes, porque na maneira que eles falam, mesmo para eu, quando eu estou assistindo, por exemplo, Peaky Blinders ou uma série na Netflix que é da Inglaterra, às vezes eu não posso entender o que eles estão falando. então, exato, eu acho que quando eu fui, né, já faz 3 anos, né, eu achei difícil entender algumas coisas e, assim, porque eu aprendi o americano. Aí eu cheguei lá e foi estranho, sabe? Algumas coisas, porque eu não estava preparada, assim. Hoje em dia eu até assisto muitas séries no Netflix que tem com inglês britânico, né? Uhum. Até, enfim, como é que chama? Esqueci o país, gente. Da Irlanda do Norte, que é um accent muito carregado, assim, né? E, Yeah, Irish is like. E da Irlanda é algo diferente também, pode mas a ser Irlanda do Norte, né? Northern Ireland. Que é na Grã-Bretanha, né? Uhum. Então, bom, quando eu cheguei lá, eu assustei, sabe? Mas eu esqueci sua pergunta, desculpa. Não, estávamos só falando sobre a diferença entre inglês britânica e americana, mas É, você já falou que você prefere inglês da Inglaterra, você me machucou, eu estou ofendido. ofendido, bem ofendido, mas tudo bem, podemos continuar Mas indo. assim, eu gosto de ver essa diferença, sabe? Eu adoro ver essa diferença dos sotaques. E você estudou francês antes de você chegou na França ou não? Muito pouco, sozinha só. Eu falo assim, que eu fui sem francês, sabe? Muito pouco que eu estudei. E a, Cheguei lá. a gente lá vão falar em inglês para facilitar a conversa ou como acontece a comunicação lá na França? Então, como eu fui como au pair, eu ia cuidar de 3 crianças, né? 3 meninas. E os pais, eles falavam inglês. Então, era tranquila a comunicação.
eles tinham um nível de inglês que dava pra gente se comunicar bem. Hum, Agora, as meninas não. Então, eu tive realmente que aprender para me comunicar com elas. E mesmo assim, eu cheguei no fim do intercâmbio e eu não tinha um nível de francês assim, sabe? A nossa comunicação era meio difícil. Acho que por isso também que foi um pouco difícil na França, sabe? Isso da língua foi uma coisa complicada. Mas e alguns franceses são meio resistentes também, de um modo geral, assim, a falar inglês, né? hum, Em Paris, você às vezes, se você quer falar inglês, tem gente que não vai falar com você, enfim. ok. Então, é, So, melhor se você fala um pouco de francês. é. E você indica fazer au pair? Você acha foi uma experiência positiva para você ou não? Então, eu falo que nada é perfeito, né? Mas assim, eu acho que eu aprendi muitas coisas para a vida, assim, entende? É, eu recomendo as pessoas fazerem se elas gostarem mesmo de criança, porque tem que gostar de criança, né? Hum, Você vai cuidar delas. Então, acho que se a pessoa gostar de criança, vale a pena. As crianças ensinam muito pra gente, então isso é bem legal. Eu aprendi muito com as meninas, elas me ajudavam, sabe? isso é muito legal. Eu já ouvi isso das amigas minhas que fazem a mesma coisa e eles me contam que é engraçado porque você não achava que a criança vai te ensinar, a língua inglesa, por exemplo, mas acontece. Acontece. Não, e às vezes eu falava alguma coisa errado em francês, aí elas me corrigiam, falavam assim, sabe? Desse jeito. Oi. Obrigado, professora. Exatamente. Mas eu acho que vale a pena sim, mas a gente tem que estar preparado também para situações um pouco difíceis. Afinal de contas, você mora com uma família de uma cultura completamente diferente, então nem sempre é fácil, né? Tem os Ok. dois lados. Imagino, imagino. Mas eu acho uma, uma oportunidade para viver em um país estrangeiro, isso é legal. Então, última coisa sobre viajar, sobre a vida viajante que você tem. Like, o que é uma dica que você daria para a gente brasileira ou brasileiro que querem viajar ou morar em um país estrangeiro? Aprendam inglês. Primeiro, eu acho que assim, quando eu penso hoje, os países que eu fui, tudo que eu já fiz, independente de ser um país da língua nativa, inglesa, tudo, é, eu, eu, eu penso assim, nossa, se eu não tivesse o inglês, eu não estaria aqui hoje, sabe? Eu não tô falando que é impossível, mas assim, dificulta se você não souber inglês, sabe? Eu acho que o inglês ajuda muito. Então, acho que a primeira coisa é isso. Aprendam inglês. Legal. E a segunda coisa que eu falaria é só vai. É, isso. Sabe, sem medo. Se não tiver companhia, vá sozinha, toma cuidado, mas não deixe de ir, porque é muito bom, assim, a experiência. Muito legal. Eu acho super. Os dois pontos são bons. Se você pode falar na língua nativa, isso vai ajudar muito. E Sim. também, like, eu acho que a maioria de nós, inclusive eu, nós temos esse medo se nós you know, nunca, se a gente nunca fez algo tão loucura como viajar para um outro país. Ah, Acho que a gente tem que tentar, né? Assim, uhum. se a Yeah. gente tem essa vontade, se existe, né? E a coisa legal, eu imagino que você sabe isso agora, que depois você faz a primeira vez,
você fica mais confortável para fazer de novo. E aí você vai conhecer muitos países, tem, muitas experiências novas. Então, Sim, com vale a certeza. pena. É verdade. Depois da primeira vez, as outras ficam mais fáceis, sabe? Uhum. É verdade. Entendi. Então, último assunto. Your Brazilian spot. Your Brazilian spot. Que coisa linda. So, você tem um canal e conta para nós sobre seu canal. Então, eu criei esse canal 4 anos atrás, que foi quando eu comecei a ensinar português, né? E, assim, o meu objetivo na época era dar algumas dicas de português. Até foi na época das Olimpíadas. Meu primeiro vídeo foi ensinando algumas frases, sabe, para falar nas Olimpíadas, que foi Ah, no Brasil, né? cerveja, banheiro. É, Yeah. tipo, coisas básicas. Ah, E, assim, eu criei o canal com esse objetivo. No meio do caminho, postei umas coisas relacionadas ao au pair, que, sabe, tipo, questões burocráticas, como ir, enfim. E agora, né, de um tempo pra cá, é que ele se tornou Your Brazilian Spot, porque antes era o meu nome, né? por que o nome Your Brazilian Spot? Como você escolheu? Então, nossa, sabe que eu nem sei, só veio assim. Porque a minha Eu acho ideia. um nome legal a propósito. Eu gosto do nome, mas eu quero saber a razão, como Sim, aconteceu. sim. No caso, o maior motivo, assim, é porque o canal é um lugar para falar do Brasil. Então, eu quero compartilhar tudo que eu puder, né? Assim, eu tenho vários projetos na minha cabeça, vamos ver como que vai ser, mas tudo relacionado ao Brasil, a cultura, as novidades. Eu quero poder mostrar mais o Brasil, sabe? E Uhum. também a língua, já que eu ensino português, né? E então, Your Brazilian Spot, né? Tudo relacionado ao Brasil, E o seu que, o lugar, que né? significa spot para você? É o seu ponto ou o seu lugar, né? Uhum. Isso. Pode ser também, eu achei sobre Inglaterra e a spot of tea, que também, porque em inglês, na Inglaterra eles falam, would you like a spot of tea? And, it's like, would you like a little, uma gota de tea, Pode something. ser também, né? Por que não? Yeah, so, Mas o objetivo é esse. Então, é basicamente um lugar que possa ter tanto os estrangeiros, né? Que gostariam de saber mais sobre o Brasil e os brasileiros também, que acaba tendo muitos brasileiros que gostam de. todo mundo está bem-vindo. Se você é brasileira, se você é Eu coloco gringo. as legendas, tudo, isso Uhum. mesmo. Muito legal. E última coisa, minha última pergunta para você. Para um brasileiro que querem conquistar a língua inglesa, uma dica que você daria? Eu acho que Oh, seu gato quer. uma dica seria, primeiro, estude muito, assim, porque na verdade o inglês não é tão difícil, né? Então acho que um pouco de esforço a gente aprende o inglês, assim, né? E também, sabe, fazer tudo que puder, assim, por fora de uma lição, por exemplo, essa é Seu que há. gato fala inglês ou ela Ela é fala? bilíngue. Por fora, assim, de aulas, né? Além das aulas, eu acho importante a gente entrar em contato máximo com a língua. Então, assistir série em inglês, ouvir música, isso tudo eu acho que me ajudou muito, sabe? Muito mesmo. Série, por exemplo, às vezes você assiste, quando você vê, você já tá repetindo uma coisa que você viu.
E eu acho que eu daria essa dica, assim, tentar entrar em contato máximo com a língua, não ter medo de falar, de errar, porque a gente erra mesmo, é Very natural. good. Uhum. Eu acho que é assim que a gente vai perdendo essa insegurança, né? Porque é normal. Perder a vergonha. Isso, Deixa pra lá. Yes. exatamente. Beleza, ótimo, Dico. Eu concordo 100%. Então, Gabi, muito obrigado. Você é demais. Eu super agradeço suas opiniões, suas perspectivas da vida. Muito obrigado. Muito obrigada também por me convidar. Claro. E vou incluir a informação para Your Brazilian Spot. So, gente, vai lá, olha para o canal e o Instagram dela. Gabriela é gente boa, mineira, viajante. O que mais você precisa? Então, de novo, Gabi, obrigado, thank you, and tchau, gente. Muito Abraço. obrigada, Thomas. Tchau, gente.